Então, quando ele fala, os leprosos são purificados. Se a gente for em Reis 2, capítulo 5, quando Eliseu recebe um mensageiro que fala assim, você poderia curar Naamã, que era um sírio, lembra? Que era leproso, lembra dessa história? E aí Eliseu fala assim, vocês estão por acaso achando que eu sou Deus, que posso fazer com que um leproso seja curado? O que isso quer dizer? Somente Deus poderia curar o leproso? E quando fala, os mortos ressuscitam, lá em Malaquias não anuncia a vinda do Messias, mas Malaquias fala da vinda de Deus. Deus voltaria. Malaquias fala de Deus, a chegada de Deus, mas que viria um mensageiro preparar o caminho e que os mortos ressuscitariam. Lá em Malaquias. E outra referência disso aqui que Jesus fala está em Isaías 26. Depois vocês leem, que lindo Isaías 26, quando ele fala que os mortos vão voltar à vida. É a referência da ressurreição que nós temos já no Antigo Testamento. Que é lindo isso que Deus fez, né, gente? Nós vamos ressuscitar, isso é uma coisa alucinada. Então, Jesus manda isso para ele, e quando ele fala, os pobres serão evangelizados, está em Isaías 61. Então Jesus pegou isso tudo e falou, conta para João, que isso aqui, fala, João, presta atenção, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os mortos estão voltando à vida. Quem pode fazer o morto voltar à vida e o leproso ser curado? Somente Deus. Então, João, eu não sou só o Messias, mas eu sou o divino Messias. Eu sou Deus em pessoa. Precisa de morrer. Então João escuta isso, compreender a beleza disso, o quanto isso é forte para nós. Eu sou. Então Jesus, ele dá para João exatamente aquilo que é a identidade dele. Eu sou Deus. Eu vim. Chegou o momento. Agora da profecia se cumprir. Eu cheguei. Isso é tremendo. E aí Jesus fala, e bem-aventurado, ele acrescenta uma bem-aventurança, aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando Jesus revela a identidade dele, que ele é filho de Deus, ele vai desagradar algumas pessoas, que ele é Deus vivo, por isso ele foi crucificado. O que estava escrito lá em cima? Jesus, então ele disse, Jesus é o rei dos judeus. Ele foi exatamente crucificado por falar isso, que seria como uma blasfêmia, né? Que eles não imaginavam que havia Jesus daquela forma, Deus daquela forma. Ele foi crucificado. Então aqui Jesus revelou e somente João entendeu o que é que estava escrito, o que é que estava dito aqui. Então, como é que a profecia se cumpriu? Vocês imaginem que esses profetas, aqueles que são chamados para ser profetas, eles não esperaram nenhum dia, nenhum ano para que isso se cumprisse. Eles esperaram séculos. Eles esperaram. Eles anunciaram e aquilo não acontecia. Pode imaginar? Que loucura que é essa questão da profecia. Eles anunciam uma coisa que está muito longe, né? Deus ficou em silêncio até que veio João. Passou um período imenso. De Isaías até Jesus, acho que são 600 anos. Até que as coisas se cumpriram. Mas cumpriu tudo que está escrito. E aí Jesus faz uma outra pergunta. Porque começa perguntando quem é a identidade de Jesus. Jesus termina perguntando o que é a identidade de João. E ele fala, o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que Jesus quer dizer com isso? Um caniço agitado pelo vento. Que João não era uma pessoa inconstante. Ele sabia porque ele tinha vindo. Um caniço agitado pelo vento é a nossa fé de vez em quando. Moda, aí vai para lá. Moda de cá, vai para lá. E aí vai. Cristão beija-flor, só vai um dia doce. Fulano fala maravilhoso. Pô, vai lá e escuta um tiquinho. Não, fulano que fala. Cristão beija-flor. Caniço agitado pelo vento. É assim. Mas o povo, a hora que aperta, o povo vaza. Quando está falando que Jesus é bonzinho, docinho, está todo mundo. Fala, mas temos que rezar. Então depois, né? Eu vou para outro lugar que ele me manda rezar. Estou falando alguma mentira?
Não. Né? Nós temos que ter cuidado e não ser cristão beija-flor. É o caniço agitado pelo vento, aquele que não tem constância. João Batista não, João Batista era firme. Ele sabia. João Batista, ele foi aquilo que Malaquias falou. João Batista foi mais do que um profeta, né? Que Jesus fala aqui, ó. Eu afirmo que ele é mais do que um profeta, porque está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à sua frente, ele vai preparar o caminho diante de ti.